Olá, amigos. Allan Kardec separou o capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo para analisar o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai, onde ele faz uma síntese profunda, síntese, mas profunda e lúcida, sobre os ensinamentos dos espíritos superiores sobre essa questão. De onde Allan Kardec tira essa temática? De Jesus. Jesus, já naquela última ceia com os seus apóstolos, está no Evangelho de João, onde ele passa muitos ensinamentos, onde ele fala do Consolador prometido. Em determinado momento ele diz assim: filhinhos, ainda estarei convosco mais um pouco. Já estava chegando a hora dele ser crucificado. Vós me procurareis, mas aonde eu vou, vós não podereis ir. E Jesus diz assim: eu vos dou um mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E depois Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não o fosse, eu vos teria dito. Veja que beleza! Quem é Jesus, o Espírito mais puro que a terra pôde conhecer? Ele vem das regiões superiores do universo, nos falar de todo o universo. Mas ele diz que enviaria o Consolador para que nós entendêssemos. Então Allan Kardec, ele vai começar pelo item 2, que o item 1 é Jesus falando. Ele vai começar pelo item 2, esse resumo que ele vai fazendo, dizendo assim. Preste bastante atenção nisso que diz Allan Kardec. A casa do Pai é o universo. Quer dizer, quando Jesus fala na casa de meu Pai, ele está falando do universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito. Então ele está falando do universo, dos mundos, como as moradas, a que Jesus se referia. E Allan Kardec diz no item 6 o seguinte: a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Gente, onde houver vida consciente, racional, ali está um irmão nosso. Então, aqui na Terra, por exemplo, se tratam as pessoas que possivelmente viveriam em outros mundos, como não foi provado aqui na Terra, eles chamam de extraterrenos. Não importa. É como nós dizemos hoje, sejamos brancos, negros, amarelos, a cor que formos, somos filhos de Deus, somos irmãos. Sejamos deste mundo, do mundo que for, somos filhos de Deus. E Allan Kardec, além disso, indo além, chama todos de espécie humana. Então a alma humana é uma criação única de Deus. Todos os espíritos, onde quer que estejam estagiando no universo, são filhos de Deus criados iguais, simples, ignorantes, para evoluírem, e os mundos estão aí para que eles possam então exercitar, crescer, progredirem conforme nos ensinam os espíritos superiores. Esse tema parece um tema muito simples e ao mesmo tempo difícil de se aceitar. Eu não acredito que exista vida em outros planetas, não importa. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Itapetininga, que foi conhecida como Atenas do Sul. Por quê? Porque era a cidade das escolas. Foi a cidade onde o governo paulista, que na época era um dos governos mais poderosos, ricos, que tinha condição, investiram em educação. Então na minha cidade, por onde eu andava, eu encontrava escolas. Escolas de toda a natureza, as primárias, as secundárias, as normais, a gente chamava de escola normal ou estudo científico. Então eu via a escola em todos os lugares. Se eu fosse para uma região inóspita do nosso planeta, ou do Brasil, se eu fosse para uma região da Amazônia e contasse lá para os nossos irmãos que vivem em região precária, falasse, eu venho de uma região onde existem vários graus de escola, diferente, para níveis diferentes de aprendizados, conforme o estágio em que se encontra a criatura, se é infância. Pronto, eu estou falando que os espíritos superiores vieram nos contar.
eles vêm nos contar o que eles conhecem do mundo espiritual. Então eles dizem assim: os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Que está falando de educandários. O universo é o grande educandário de Deus, onde Deus cria seus filhos e no universo, nos mundos, nós vamos aprender e crescer, progredir e evoluir até desenvolvermos-nos como espíritos puros, aqueles a que Jesus se referiu dizendo: amai-vos uns aos outros, porque os meus discípulos serão conhecidos, deverão ser conhecidos, por muitos se amarem. Quer dizer, os espíritos que progrediram terão que ter muito amor dentro de seu espírito. Essa é a diferença de um espírito evoluído com um espírito recém-criado, um espírito primitivo. Então diz Allan Kardec, didaticamente, ele divide os mundos em 3 etapas: os mundos primitivos, os intermediários e os mundos celestes ou divinos. Depois ele vai aumentar essa divisão aqui mesmo, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos inferiores, as paixões reinam soberana, a existência toda material, a vida moral não existem. São crianças espirituais. É o primário. A Terra foi assim, onde os arqueólogos estão encontrando aqueles materiais que mostram as civilizações antigas. Eles vão encontrar resquícios de inteligência, alguma inteligência, mas provavelmente muito pouca moral. E a moral vai se desenvolvendo nesses mundos. Aí diz Allan Kardec que os mundos intermediários é onde o mal se mistura com o bem, é a questão moral. Se o mal se mistura com o bem, conforme o que predomina, vai dar uma graduação para aquele mundo. Onde o mal predomina, o sofrimento vai predominar. São os mundos de expiação e provas. Mas quem que vai viver no mundo de expiação e prova? Nós vamos ver nos ensinamentos de Santo Agostinho no próprio programa. Assista a continuidade desta reflexão, na próxima reflexão, com os ensinamentos de Santo Agostinho, esse mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar dessa progressão dos mundos, onde ele vai nos ensinar tudo isso. No mundo de expiação e prova estão espíritos que precisam expiar. Se tem que expiar, estão em débito. Então eles vêm viver no mundo onde o mal predomina e sofrer o mundo. Porque eles também, dentro deles, que somos nós, trazemos o mal predominando dentro de nós sobre o bem. Nós temos que fazer o bem predominar dentro de nós para merecermos um mundo melhor. Aí quando nos transformamos, o bem começa a predominar, aquele mundo passa a se chamar mundo de regeneração. Diz assim Kardec, é onde as almas ali têm ainda o que expiar, mas eles podem repousar das fadigas, das lutas dos mundos de expiações e provas. E os mundos felizes onde o bem supera o mal. Então ele dividiu em mundos inferiores, mundos intermediários e mundos celestes ou divinos, colocando nos mundos intermediários os mundos, que não os primitivos, que são os primeiros lá atrás, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração e os mundos felizes, onde o mal predomina, onde o bem predomina e onde o bem supera completamente o mal nos mundos felizes. Então, conforme a graduação, recordando minha cidade, Atenas do Sul, o primário, o secundário, a escola normal, o científica, hoje chama ensino médio, eram assim as escolas divididas, assim são as casas da morada do Pai, segundo nos ensina Jesus, segundo nos apresentam os espíritos superiores, através de Allan Kardec, e dito com muita propriedade nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o nosso próximo encontro.